Oi, pessoal! Aqui é a Mariana Oliveira e hoje vamos falar sobre dicas essenciais para estudar e escrever trabalhos educacionais e científicos. Vocês pediram bastante nos comentários do último vídeo, então eu trouxe um link para um serviço de ajuda na redação de trabalhos educacionais, que estará disponível na descrição deste vídeo ou no primeiro comentário. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma dica. Vamos direto ao ponto e começar o vídeo de hoje. A redação sobre desigualdade social deve analisar o problema a partir de argumentos consistentes. Mas você sabe como fazer isso? A desigualdade social é um tema que tem grandes chances de estar presente entre as propostas de redação do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, e dos demais vestibulares e processos seletivos para o ingresso nas principais universidades do país. Por ser um assunto com muita relevância, sobretudo no atual cenário político e econômico em que o Brasil está inserido, é importante que os estudantes estejam a par do tema e saibam discorrer a respeito dele em uma redação sobre desigualdade social. Formatação: lista de figuras e tabelas. O que diz a ABNT sobre isso? Primeiros passos: o que significa TCC? Veja para que serve, tipos e como fazer formatação, como referenciar e citar leis nas normas da ABNT. Desta maneira, é fundamental que os candidatos a exames como o Enem acompanhem regularmente os dados sobre desemprego, pobreza e insegurança alimentar, por exemplo. Estes são importantes ferramentas para adquirir conhecimento sobre o tema, além de fundamentar a redação. Assim, neste artigo, apresentaremos dicas de como produzir um bom texto sobre o tema, além de um modelo pronto de redação sobre desigualdade social. Confira. Como fazer um texto dissertativo argumentativo sobre desigualdade social. 1. Faz uma reflexão sobre o tema proposto. Leia os textos de apoio e faça uma reflexão sobre o tema proposto. A pergunta-chave para iniciar o pensamento reflexivo é: por quê? Tente encontrar possíveis respostas para a questão e tente se recordar de alguma referência sobre o assunto. Informações de pesquisas e reportagens são úteis para embasar uma redação. Então, para começar o texto, é interessante que você elabore 2 ou 3 respostas para a questão formulada. Essas possíveis respostas serão os seus argumentos. Não se esqueça de que os argumentos precisam se relacionar com o assunto sobre o qual está escrevendo. 2. Respeite a estrutura básica de dissertação. Depois de anotar os seus argumentos numa folha, é hora de começar a escrever o texto. A redação deve conter 3 elementos fundamentais. Introdução: é a apresentação breve sobre o tema e os argumentos que justificam o seu ponto de vista. Desenvolvimento: cada parágrafo é responsável por explicar um argumento defendido. Conclusão: é um comentário final sobre o assunto discutido, que também pode apresentar uma proposta de intervenção para o problema. 3. Use conectivos na redação sobre desigualdade social ou qualquer outro tema. Um parágrafo deve estar ligado ao outro. Por isso, é tão importante usar elementos de ligação, que também são chamados de conectivos. 4. Siga um esquema. Existe um esquema bem simples que você pode usar para produzir qualquer tipo de texto dissertativo ou argumentativo. Ele é muito útil na hora de estruturar os argumentos e organizar as informações com coesão e coerência. Veja: primeiro parágrafo, tema mais argumento 1 mais argumento 2 mais argumento 3. Segundo parágrafo, desenvolvimento do argumento 1. Terceiro parágrafo, desenvolvimento do argumento 2. Quarto parágrafo, desenvolvimento do argumento 3. Quinto parágrafo, expressão inicial mais reafirmação do tema mais observação final. Outro esquema de redação muito utilizado por estudantes é o que leva em consideração as relações de causa e consequência. Logo, é necessário pensar nas causas e nas consequências da situação apresentada pelo tema. Veja: primeiro parágrafo, apresentação do tema com ligeira ampliação. Segundo parágrafo, explicação da causa, qual a razão para o problema acontecer. Terceiro parágrafo, explicação das consequências, quais são os impactos da situação. Quarto parágrafo, expressão inicial mais reafirmação do tema mais observação final. O conteúdo da sua redação pode ter uma predominância crítica,
Desde que você tenha conhecimento amplo sobre o tema, este esquema cabe, sobretudo, em qualquer circunstância relacionada à realidade nacional, como é o caso da desigualdade social. Observe o esquema. Primeiro parágrafo, a apresentação do tema e a perplexidade diante da situação. Segundo parágrafo, referência a fatos de conhecimento público. Terceiro parágrafo, comentários críticos, crítica dos fatos, ideias ou circunstâncias. Quarto parágrafo, considerações finais, observação crítica seguida por uma expectativa. Existem muitos outros esquemas para produzir um texto dissertativo argumentativo, mas os modelos apresentados acima são os mais utilizados. Exemplo pronto de redação sobre desigualdade social. Veja a seguir um exemplo de redação sobre desigualdade social, desigualdade e pobreza infantil segundo o levantamento realizado pelo Instituto Mobilidade e Desenvolvimento Social, IMDS. 47,3 milhões de brasileiros encerraram o ano de 2021 na pobreza, atingindo o maior percentual dos últimos 10 anos. De acordo com Paulo Tafner, economista e presidente do Instituto, a pandemia da Covid-19 foi um fator que interrompeu a sequência de crescimento e diminuição da pobreza, e que seus efeitos ainda podem ser vistos, sobretudo na vida de crianças e adolescentes. No início de 2022, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, publicou um estudo que definiu os impactos da pandemia sobre os brasileiros de 0 a 17 anos de idade. A crise sanitária fez deste grupo, que compreende crianças e adolescentes, suas vítimas ocultas, justamente por serem os mais vulneráveis à pobreza extrema. O estudo também mostra que, durante o período de vigência do auxílio emergencial, política pública oferecida pelo governo federal, até o final de 2020, os números da pobreza e da desigualdade nesta faixa etária foram atenuados. No entanto, foi uma medida temporária e, após sua suspensão, os indicadores voltaram a crescer. A desigualdade social na infância pode ser vista, também, do ponto de vista educacional. Outro estudo da UNICEF, denominado Enfrentamento da Cultura do Fracasso Escolar, mostra que, sobretudo as crianças negras, indígenas, com deficiência e que residem nas regiões norte e nordeste do país foram as mais prejudicadas pela suspensão das atividades escolares. Durante a crise sanitária, com ênfase nas instituições públicas de ensino básico, somente ao longo de 2020, mais de 5,5 milhões de brasileiros em idade escolar não tiveram aulas presenciais ou virtuais. Tanto a pobreza e a pobreza extrema afetando a vida das crianças e dos adolescentes, quanto os prejuízos educacionais gritantes para os brasileiros destas faixas de idade já apresentam consequências péssimas, como em fatores relacionados à alimentação e à saúde, e continuarão sendo cobrados no futuro no que diz respeito ao acesso à educação e empregos. Para quem todo o estrago que a pandemia e a falta de assistência adequada por parte dos governos proporcionaram sejam minimizados ou consertados, em certa medida, é de extrema importância que o atual governo e os candidatos a assumir os cargos legislativos e executivos nas próximas eleições se atentem a esses grupos, que se encontram em situação de vulnerabilidade extrema, e tenham em seus planos de governo propostas sólidas para reverter essa situação. Somente assim é possível que as chamadas vítimas ocultas da pandemia tenham vida plena e um futuro digno. Por fim, antes de iniciar a escrita da sua redação, tenha em mente que algumas escolhas dentro do texto podem colocar em risco a sua nota. Portanto, jamais use gírias e nem ditos populares. Além disso, evite escrever movido por emoções exageradas e não se inclua na sua dissertação. Aliás, se for mencionar fatos, escolha aqueles que são de domínio público e não os que estão relacionados à sua vida particular.